Pessoal, beleza? Como vocês estão? Galera, no vídeo de hoje vou trazer mais um vídeo da nossa série de amplificadores. Um amplificador que eu vi num artigo do nosso saudoso Newton Braga. Eu deixei esse artigo na descrição do vídeo aqui para vocês possam dar uma olhadinha também. E ele é um amplificador que utiliza 2 transistores e um amplificador operacional. Basicamente com isso você faz um amplificadorzinho que pode ser aplicado na maioria dos casos para áudio. Beleza? O meu amplificador está um pouco diferente do dele, devido que eu modifiquei alguns componentes para melhorar o desempenho do nosso circuito, desempenho de frequência, o desempenho da qualidade de som, da profundidade do som e também, de certa forma, o desempenho em potência, ok? Então, fiquem no vídeo e acompanhem a montagem deste amplificador que eu tenho certeza que vocês vão gostar de estar montando na prática aí, dado a sua simplicidade e também um custo baixo. E a qualidade do som me surpreendeu muito. Um som bem limpo, um som bem profundo e você pode testar com cargas de 4 a 8 ohms. Então, venham comigo, tem uma vasta gama de alimentação também, acabei de lembrar, uma vasta gama de alimentação de 9 até 15 volts e você tem controle de volume, ganho já embutidos no circuito. Beleza? Agora sim, venham comigo e acompanhem esse amplificador. E como vocês viram anteriormente, o clássico, né? Eu já disponibilizo o diagrama para vocês logo após a vinheta e aqui estamos com ele impresso. Qual o lance desse circuito aqui? Aqui, basicamente, nós reforçamos a saída de um amplificador operacional com 2 transistores. E eles são complementares, formando uma etapa push-pull. A polarização da etapa push-pull é feita pelo próprio amplificador operacional, onde estabilizamos um nível DC aqui na saída, praticamente VCC sobre 2, que é gerado, por sua vez, por essa referência aqui. O terra referencial do nosso circuito, veja, se você já conhece um pouco de eletrônica, você conseguiu determinar aqui uma malha feita com o operacional, onde nós temos um ganho inversor, ok? Ele está na configuração de amplificador inversor, onde nós retiramos a amostra do sinal após toda a malha, ok? A malha formada pelos 2 transistores. E isso é realimentado aqui na entrada inversora, onde também ocorre a entrada do nosso sinal de áudio. A entrada não inversora, por sua vez, está aterrada. Mas aqui seria necessário uma fonte simétrica. Para evitar esse desgaste, nós mudamos a referência de terra do nosso circuito para VCC sobre 2, ou seja, a tensão de alimentação sobre 2, que é feita aqui por este divisor resistivo formado por R1 e R2. O nosso operacional é o CA3140, que possui um slew rate maior do que o 741, o que promove uma melhor qualidade no som, e também a sua entrada é de altíssima impedância, por causa de possuir uma entrada em FET, então ele possui alguns tera-ohms de impedância de entrada, o que ajuda também o nosso circuito. Temos 2 transistores BD aqui, o BD139 e o BD140, são complementares, NPN e PNP, são transistores que possuem um bom ganho e um bom desempenho para áudio, ok? Eles são bem lineares, então favorece bem que o nosso circuito não introduza distorções no sinal de áudio. Na saída, temos um filtro Bucheroux em paralelo com a nossa carga aqui. Temos também o capacitor de saída de 2.200 micro. Na prática, infelizmente, no meu estoque aqui, eu não tenho no momento o de 2.200 microfarads, então eu vou estar utilizando, num primeiro momento, o de 1.000 microfarads, só que o som vai ficar um pouco deficiente nas frequências graves, e depois vou utilizar um valor exageradamente grande aqui, que é 6.800 microfarads, mas no momento é o que eu tenho para estar aplicando no circuito. Temos simbolizado por R7 o nosso alto-falante, que pode ir de 4 até 8 ohms, e uma potência de pelo menos 3 watts, para evitar eventual queima
do dispositivo, no caso de uma sobrepotência, alguma coisa, utilize um pouco a mais, né? Tem que ter uma gordurinha para queimar, como o pessoal diz. O filtro Buchereau aumenta o desempenho do nosso amplificador, do nosso alto-falante nas frequências altas e também previne contra eventuais, não é muita função dele, mas ele também ajuda, eventuais campos eletromagnéticos, né, interferências eletromagnéticas geradas pelo ricochete da bobina, graças aos amortecedores mecânicos, que possam retornar ao nosso amplificador. São transientes de altíssima frequência, então são desviados pelo filtro Buchereau. Ok? Aqui na entrada do nosso circuito temos justamente um capacitor de 47 microfarads, que eu também aumentei para ter um melhor desempenho nos graves. O nosso capacitor de 100 nanofarads para desacoplamento do CA3140. E é basicamente isso o nosso circuito. A etapa classe AB, vocês já estão carecas de conhecer aqui no canal, certo? Já viram muitas vezes em vários projetos, só que em vez de termos a malha de polarização aqui formada por diodos ou por multiplicadores de VBE, estamos utilizando propriamente o operacional para alimentar o nosso circuito. Como não temos, já adianto, esse circuito não tem muita potência, mas faz um barulhinho, certo? Faz um bom som, um som pesado, um som limpo, isso que me surpreendeu, um som muito gostoso de ser ouvido, um som profundo. Esse BD139 ou 140 tem um bom comportamento de ganho para quantidade, como posso dizer, para o módulo de corrente que vamos conduzir aqui. E ele tem uma corrente quiescente muito baixa. Outro dado bem interessante desse circuito, graças à sua tecnologia, né, do próprio CA3140, ele tem uma baixíssima corrente quiescente, tanto que eu vou ligar o circuito, irá aparecer ali no amperímetro da fonte, muito pouca corrente sendo drenada com ele sem sinal aplicado. Aqui é a entrada do nosso sinal, a malha de realimentação, ó, veja, formada, claro, ressaltando, esse resistor R3 é um potenciômetro de 10 kΩ, e ele está, eu estou utilizando apenas 2 terminais dele, ou seja, o terminal central e um dos terminais da extremidade. Aí fica a seu critério, de acordo com a rotação, o sentido de rotação que você quiser que aumente ou diminua o valor da resistência. O nosso circuito possui um ganho de aproximadamente 10, um ganho de 10 aproximadamente, e você pode aumentar este ganho utilizando o potenciômetro, certo? Bom, já falei demais na cabeça de vocês, é basicamente isso o nosso circuito, uma boa gama de alimentação também, de 9 a 15 volts, capacitores para 25 volts, resistores 1/4 de watt, o nosso alto-falante, e eu já vou mostrar para vocês ele agora montado na protoboard. Muito bem, galera, circuito montado na protoboard. Aqui ainda está faltando um potenciômetro de 10 kΩ, mas eu não coloquei ele aqui por um motivo só, para ficar um pouquinho mais fácil de eu mostrar a montagem para vocês, ok? E vamos lá, vamos começar explicando como eu montei. Então aqui em cima já temos o nosso transistor BD139, aqui o BD140, formando o par push-pull, certo? São 2 transistores complementares, conforme vocês viram no diagrama esquemático. O capacitor de saída de 1000 microfarads, não esqueçam que na prática vocês vão utilizar o de 2200 microfarads. Esse valor alto, né, digamos, o valor de 2200, ele é um pouco mais vantajoso do que o de 1000 microfarads, devido que ele permite a passagem de frequências mais baixas. Não tem problema você utilizar 1000 microfarads, só que você vai perceber uma certa ausência, uns graves mais fracos no som. Como eu gosto dos sons graves, prefiro, aqui eu coloquei 1000 microfarads para testar, porém, calculando, vendo a resposta de frequência do nosso amplificador, o resultado que eu cheguei aqui seria melhor, 2200 para as dimensões do projeto. Depois, por exemplo, eu tenho aqui um capacitor de 6800, porém já é demasiadamente grande, a não ser que seja para uma aplicação muito específica. O tamanho dele também não colabora com a montagem. Veja só, esse é o de 6800 e esse é o de 1000. Então, temos um tamanho discrepante de um para o outro, o que pode prejudicar sua montagem na protoboard, na placa padrão.
e piorar um pouquinho mais também o custo do projeto. Como eu disse, os capacitores, o capacitor de saída, o par push-pull, meio escondidinho aqui eu tenho o nosso filtro Bucherot, temos o capacitor de 100 nano aqui e o resistor de 10 ohms, o CA3140 já alimentado aqui com a sua devida realimentação sendo feita. A realimentação eu vou tirar a partir do potenciômetro, então ela não está aparecendo aqui, um dos terminais da malha de realimentação, porém aqui eu já tenho o resistor de 1 kΩ aqui, e logo aqui ele já sai para o resistor de 100 ohms, que está em série com o capacitor de 47 microfarads. Esses dois resistores aqui, que eu estou mostrando aqui, ó, esses dois resistores formam aquele divisor de tensão para fornecer um terra, digamos, virtual para o nosso amplificador. E eu coloquei para ajudar um pouco na filtragem de eventuais ruídos de alta frequência, instabilidades que possam surgir no nosso circuito, na rede de alimentação do nosso circuito, positivo e negativo. Coloquei próximo ao amplificador o capacitor de 100 nano e um capacitor de 470 micro, que vai garantir bastante estabilidade para o nosso circuito quando com sinal. E o potenciômetro está aqui. Vou conectar um dos terminais dele aqui no emissor, aqui nos emissores. Bom, o terminal central, que é o amarelo, eu conectei na saída do nosso circuito, e o terminal vermelho, que é uma das extremidades, conectei aqui junto ao resistor de 1 kΩ. E é basicamente isso, o potenciômetro linear de 10 kΩ, e está montado o circuito. Agora vamos para os sinais, vamos ligar o gerador de função nele, junto com uma carga, e vamos ver como fica o desempenho do nosso circuito. Venham comigo! Setup montado na bancada, então 15 volts de alimentação, o máximo do nosso amplificador. Aqui os terminais devidamente conectados em seus polos, a entrada do gerador de função bem aqui, aplicando o sinal senoidal de 200 mV de pico, canal 1 do osciloscópio, canal 2 do osciloscópio e a nossa carga. A carga eu estou utilizando um resistor de 4,7 ohms por 10 watts, que simula aí um alto-falante de 4 ohms. E como vocês podem ver, no osciloscópio já temos o sinal, e eu vou deixar um close aqui, explicar melhor para vocês o que está acontecendo no nosso circuito, ok? Vamos começar então explicando o ganho do circuito com o auxílio do osciloscópio logo aqui atrás. Esse potenciômetro aqui, ele atua como um potenciômetro de volume e também um potenciômetro para regular o ganho do nosso circuito. Esse carinha tem ganho mínimo de 10, né, 10 vezes, e você pode estar aumentando ele com a ajuda do potenciômetro. Então, ó, vou diminuir o ganho para 10 e veja, as escalas aqui estão para 2 volts por divisão no canal 2 e 1 volt por divisão no canal 1. Agora eu posso ajustar aqui. Então veja que temos um pouco menos, no caso, do que 2 volts no canal 1. Agora eu coloquei ambos em 1 volt. E o sinal amarelo é o sinal de entrada, o sinal azul é o sinal de saída, atuando no ganho mínimo do nosso circuito. Então, estamos aplicando cerca de 200 milivolts na entrada, de acordo com o meu gerador de função, e estamos extraindo cerca de 1,3 volts de pico na saída. Agora vamos alterar o ganho do nosso circuito. Veja só então que a senoide ela vai aumentando até que começam a ocorrer algumas distorções, mais ou menos aqui. Tenho que diminuir um pouco a escala. Agora sim, canal 2 em 2 volts. E se eu continuar aumentando, veja só que ocorre o clipping no semiciclo positivo, no semiciclo superior aqui. Quer dizer, na parte superior do semiciclo positivo. Então temos que diminuir um pouco este ganho até restaurarmos o formato original da senoide de forma aparente aqui, ó. Então veja que aplicando 200 milivolts conseguimos extrair com alimentação de 15 volts cerca de 4 volts e uns quebradinhos, 4,3 volts, 4,4 volts de pico
na saída do amplificador. Também vou tirar a medida da tensão em RMS para depois calcular a potência. Então, utilize um voltímetro True RMS. Vou estar utilizando o meu aqui da Minipa. Ele é True RMS. Tem que ser True RMS para se adequar à frequência do nosso sinal. Estou testando com 1 kHz e vamos ver quantos volts eu tenho na saída RMS. Então, tenho 3,11 volts RMS na saída. 3,11 volts RMS. Certinho, 3,11 volts RMS. E agora eu vou mostrar para vocês aqui mais de perto o sinal. Sinal no osciloscópio, mais um close para vocês aqui. E tenho também o auxílio do Measure, mostrando alguns pontos importantes do nosso circuito, alguns valores importantes medidos no nosso circuito. Como podem observar, estou na mesma configuração anterior. Então, esse é o máximo ganho que conseguimos aqui aproximadamente sem gerar distorção no nosso circuito. Em amarelo, sinal de entrada, em azul, sinal de saída. 1 volt por divisão no canal 1, canal amarelo, e 2 volts por divisão no canal 2, canal azul. Se eu colocar a escala do canal 1 para 2 volts, veja só que é um ganho excelente que o nosso circuito promove, ó. Então, veja que é quase sutil a senoide de entrada e temos uma senoide perfeita na saída amplificada e alimentando uma carga de 4,7 ohms. Muito bem, voltando aqui para a escala de 1 volt, ó, veja só, se eu colocar aqui em 200 mV, aí fica plausível, estamos até com um pouco menos que 200 mV, certo? E o nosso circuito está tendo um ótimo desempenho. Vamos dar uma analisada aqui nos valores fornecidos pelo Measure. Então, temos de máximo no canal 1 160 mV, veja que fica oscilando um pouco entre 160 e 152, vamos considerar 160 mV. Um máximo de saída no canal 2 aqui de 4,88 volts. Pico a pico no canal 1 temos 304 mV e pico a pico no nosso canal 2 temos 9,4, 9,5 volts aproximadamente. Então, funcionando o nosso circuito, alimentando uma carga de 4,7 ohms, e veja que é uma senoide muito bonita que ele gera na saída. Ok? E se eu atuar aqui no potenciômetro de ganho, observe que começa a ocorrer o clipping e diminuindo eu consigo controlar a amplitude da senoide, que reflete proporcionalmente no volume que você vai escutar saindo do alto-falante. Então, olha só, consigo diminuir até praticamente 10, mas por que 10? Veja que é praticamente, aqui eu tenho 200 mV, aqui eu tenho 2 volts. E os sinais estão praticamente na mesma amplitude, abrangendo praticamente a mesma amplitude. Veja só, se eu pegar o ponto máximo dos picos, veja que eles formam praticamente uma reta, constatando aqui um ganho 10, sendo que a unidade de medida do canal 1 é 10 vezes menor do que a unidade de medida do canal 2. Então, comprovado, ganho 10 mínimo até um ganho máximo aí, vamos aumentando, onde começa a ocorrer o clipping. Música tocando, pessoal. Vejam só, é um som bem forte. Estou utilizando uma música da biblioteca do YouTube. Está distorcendo um pouco o consumo na fonte de bancada, vocês podem ver. Mas eu vou ajustar esse ganho para o som ficar um pouco mais agradável. Ó, aqui ele está aumentando o volume. Ó, e aqui eu vou diminuir. Segura o alto-falante aqui, senão ele fica... Olha só. Vamos colocar o transistor para dançar um pouco. Olha só.
um pouco mais, ó. Mas aí, aumentando muito o som, já começa a ficar um pouco desagradável. Mas veja que o transistor está curtindo a festa. Aqui já há distorção bem evidente, ó. Mas eu consigo gerar boa potência. Mas já está distorcendo muito. E é basicamente isso, pessoal. Aqui está nosso amplificador. Vejam que é um alto-falante pesado, ok? O cone dele não é dos mais leves para o amplificador. E mesmo assim, esse carinha aqui deu conta do recado. Os transistores esquentam ligeiramente, não muito, mas esquentam um pouquinho, mas nada que exija dissipadores grandes. Caso você queira colocar dissipador, fique à vontade. Nunca é demais um dissipador para eventuais componentes possam estar aquecendo, como esses transistores, além de melhorar a eficiência do circuito. Como viram, tudo funcionando, o amplificadorzinho. Espero que vocês tenham gostado dele, bem simples, bem barato e muito bom de escutar. Não esqueçam também de visitar o link do Newton Braga, do artigo original, de onde eu baseei esse projeto, e a partir disso fiz algumas melhorias que eu achei que seriam interessantes. Também na descrição, alguns componentes para você adquirir para a sua bancada, que eu também compro. Comecei comprando esses componentes e compro até hoje, pois compensam um pouco mais, certo? São componentes baratos e você pode ter aí para começar seus estudos na eletrônica e, se você gostar, depois ir aprimorando o seu laboratório. Ok? Não esqueçam de conferir, está aí na descrição. Peço também que deixem o like de vocês, escrevam sugestões para que eu possa lê-las assim que possível, acatar algumas, claro, mediante o possível também. E agradeço humildemente pela audiência de vocês, por estarem acompanhando o nosso canal. Sigam a nossa página no Instagram, vou colocar esse carinha aqui tocando algumas músicas bem legais lá no Instagram, músicas que, assim, se eu colocasse aqui no YouTube me dariam problemas com direitos autorais, mas lá no Instagram isso aí já é um problema que pode ser, maior parte das vezes, contornado. Ok? Agradeço, muito obrigado, apliquem o circuito, façam as devidas modificações que desejarem e eu vou ficando por aqui. Valeu, pessoal, muito obrigado, voltem sempre aqui nesse canal. Obrigado!